Tem um estudo recente publicado em uma das revistas mais respeitadas sobre obesidade que testou um protocolo diferente de jejum. Nada de jejum de 16 horas por dia, tá? Ou aquela janela de alimentação ali. Eles testaram algo mais ousado, só que mais estratégico. E surpreendentemente, acabou sendo mais eficiente, porque o resultado, uma redução de 33% na gordura visceral a mais. Então não foi chute, é um número bem significativo comparado a uma dieta comum com as mesmas calorias. Esse método eliminou mais que o dobro de gordura abdominal escondida ali, tá? E ainda me preservou massa muscular, então é muito resultado ganho. E parece muito simples, só que tem um detalhe nesse método que eu vou comentar aqui para vocês. E aí que mora de fato o efeito real. Vamos lá, você já ouviu alguém dizer que jejum intermitente é tudo igual, né? Que no final das contas é só você comer menos e acabou. Pois é, esse pensamento é muito comum e pode ser justamente o que de fato tá mantendo essa gordura visceral em você. E o mais perigoso, isso aí acaba sendo até invisível. E mesmo que você esteja fazendo tudo certinho, cara, eu vou mostrar o porquê. Se você já tentou de tudo ou já passou de uma certa idade e sente que o seu metabolismo ele acabou mudando, que a sua barriga ela tá ali, mesmo você com a rotina legal de treino, de alimentação, esse vídeo ele pode ter sido feito para você. Ele pode ser o divisor de águas de quem já tentou de tudo e não aguenta mais tentar mais uma vez sem saber de fato o que vai funcionar. Aliás, se esse tipo de conteúdo ele te ajuda a entender de alguma forma melhor o seu corpo, os seus resultados e economizar tempo, testando fórmulas aí genéricas, tá? Que você realmente nunca vai ter resultado, se inscreva no canal, tá? A gente está muito perto de bater uma meta bem legal, muito importante, e o seu apoio é o que faz esse conteúdo de fato continuar existindo, com muito mais profundidade, mais clareza e uma aplicação prática também. E não é só mais um canal fitness, tá? É um canal de fato feito para quem não perde tempo, não quer perder tempo com promessas vazias. E antes de a gente mergulhar mais ainda nesse protocolo poderoso, me conta aqui abaixo onde é que você está assistindo esse vídeo, de qual cidade ou até qual país, porque eu vou ler esses comentários aí, eu quero realmente saber até onde esse conteúdo ele tá chegando. Mas vamos lá, a gente já rolou demais. Vamos pro papo. Vamos lá, se nos últimos meses você decidiu voltar ao jejum intermitente, aquele clássico ali 16/8, que já tinha tentado anos atrás, só que dessa vez não viu resultado, a barriga continua ali, a fome ela piora e a frustração, essa sim, crescia a cada semana, e talvez você veja exatamente nesse ponto aí, você já tentou jejum, você cortou calorias, você come limpo, mas o espelho ali continua igual. O erro aqui não é o jejum em si, mas de fato é o jeito genérico que você está aplicando ele. O problema, pessoal, é que muita gente encara o jejum como se fosse um botão de ligar e desligar. Jejuar abre a janela de alimentação e volta a comer como antes, sem estratégia, sem controle de distribuição de proteína ali certinho, sem atenção aos sinais do seu corpo. E o mais curioso, quanto mais tempo você fica, no caso você jejua, mais tende a ser o descontrole nas refeições seguintes. E não é falta de vontade, tá? Mas é porque o seu corpo ele entende que o jejum ele tá mal estruturado, ele tá como se fosse uma privação. E o seu corpo vai responder com apetite, com agressividade, menos gasto energético e vai acumular mais retenção. O resultado é exatamente o oposto do que você realmente buscava. Outro ponto ignorado é assim, o metabolismo ele não é estático, ele aprende, ele adapta, ele vai compensar. Quando você jejua todo dia da mesma forma, comendo sem critério no restante do tempo, o seu corpo rapidamente vai se ajustar a isso. E o que antes causava perca de peso passa a ser apenas manutenção. E a ciência ela chama isso de adaptação metabólica. E é por isso que muitos métodos comuns eles param de funcionar depois de um tempo. Porque assim, eles não respeitam a inteligência do seu corpo e não se ajustam ao que de fato ele precisa ajustar em cada fase. Agora, o que ninguém fala é que o jejum só se torna eficiente quando ele é combinado com o que você faz nos dias em que você está comendo. E foi exatamente isso que esse estudo recente sobre gordura visceral comprovou, porque o grupo que teve os maiores resultados não apenas estava fazendo jejum, ele comia com estratégia. E o detalhe que de fato fez toda a diferença foi a distribuição da proteína também. Mas eu vou te explicar isso com mais profundidade no próximo ponto, porque
o jogo vai virar e você vai entender. Bom, agora que você entende porque o jejum do jeito tradicional não funciona ou para de funcionar na maioria das vezes, vale você olhar com atenção para o que realmente deu resultado no estudo mais recente sobre gordura visceral. Diferente do protocolo, que é 16/8, ou em jejuns diários mal estruturados, os pesquisadores eles testaram alguma coisa realmente mais eficiente, chamado de fasting intermitente prolongado com alimentação mínima. O nome é complicado, né? Para uma lógica muito simples. Ao invés de você jejuar todos os dias, os participantes eles faziam apenas um jejum prolongado por semana de 36 ou 60 horas, com uma pequena pausa estratégica de 400 calorias durante esse período aí. Então, assim, isso parece estranho à primeira vista, eu sei disso, porque muita gente aí acredita que qualquer ingestão calórica ele vai quebrar completamente o jejum. Mas o que os dados mostraram é que essa pequena refeição, ela feita geralmente à noite, ela não impediu os efeitos metabólicos positivos que o jejum ele vai te causar. Ao contrário, os resultados eles foram muito legais, muito surpreendentes. O grupo que seguiu esse protocolo, ele reduziu gordura visceral em 33%. Em comparação, o grupo que apenas reduziu calorias sem jejuar, ele perdeu menos de metade dessa gordura aí. Isso mesmo com o total calórico sendo o mesmo nos dois grupos. E tem mais, a massa magra ela foi preservada e teve alguns casos que até aumentou. O segredo é o seguinte, segundo os próprios autores do estudo, não foi apenas o jejum em si, mas o que foi feito nos dias de alimentação do jejum. Aqui entra o conceito de pacing de proteína. 4 refeições por dia, com proteínas distribuídas de forma uniforme, sem exageros e sem excessos. Isso gera um estímulo constante para você preservar a sua massa muscular, você de fato manter mais saciedade e estabilizar os hormônios da fome. Mais do que isso, pessoal, você reduz a vontade de comer, né, que é importantíssimo. E no estudo, a sensação da fome ela caiu em até 18%, tá? Com esse protocolo aí, enquanto o grupo da dieta comum, ele aumentou. Esse detalhe muda tudo, porque desmonta a ideia de que jejum é apenas você ficar sem comer. Ele passa a ser uma estratégia coordenada, onde os dias, né, de jejum trabalham em sinergia com os dias de alimentação controlada. Quando o seu corpo entende o ritmo, ele vai responder, e ele responde muito bem a isso. Mas para você aplicar isso, tá, na sua vida aí, real, especialmente com a rotina corrida, filhos, trabalho, é preciso você ter um plano mais simples. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Pessoal, a parte mais interessante desse protocolo é que não exige mudanças radicais na rotina. Ao contrário das dietas tradicionais que a gente vê por aí, que obrigam cortes severos ou mudanças diárias a um padrão alimentar, o modelo testado no estudo funciona com ajustes pontuais aplicáveis até por quem tem uma agenda muito lotada, muito agitada. O primeiro passo é você escolher um dia fixo da semana para realizar o jejum prolongado. Esse jejum ele pode durar 36 ou 60 horas, você decide, desde que mantenha a lógica, jejum completo, com a única pausa de até 400 calorias durante esse período. Essa pausa, idealmente, é feita à noite. Pode conter uma pequena porção ali de proteína, com gordura leve, como por exemplo ovos mexidos, ou uma sopa ali, né? Você pode fazer também. Nos dias da semana, não há jejum, mas a alimentação ela precisa seguir um padrão muito claro. 4 refeições distribuídas com equilíbrio de macronutrientes. O ponto-chave aqui é a proteína, né? Em vez de você se concentrar toda a ingestão proteica no almoço, no jantar, você vai de fato distribuir. Você vai espaçar entre 20 a 40 gramas por refeição. Isso vai manter o estímulo anabólico constante ao longo do dia. Vai favorecer também a redução e a oscilação da fome e também da sua compulsão. Algo que muita gente, né, a depender da idade também, com mais intensidade acaba sentindo. Especialmente em algumas fases, se você está perdendo gordura, tem algumas fases que pode sentir mais fome. Para quem treina, né, esse protocolo ainda permite encaixar os treinos nos dias de alimentação. Isso vai evitar também a queda de desempenho e vai proteger também a sua massa muscular. E para quem está sedentário, os jejuns com pausas eles já criam um estímulo metabólico significativo, mesmo que você não treine diariamente. Mas atenção, né, pessoal? O sucesso aqui está na constância.
Não adianta você jejuar um dia e compensar com os exageros aí nos dias seguintes. A força do protocolo, ela vem da repetição com uma estrutura bem estabelecida. E o que poucos percebem é que esse modelo, ele reduz o desgaste psicológico, porque você não precisa pensar em jejum todos os dias. Basta você organizar a semana com uma janela, uma ou duas janelas de restrição bem planejadas. O resto é você ter um controle alimentar inteligente. Então assim, parece simples, e de fato é muito simples. Mas justamente por isso, muita gente subestima o poder dessa estratégia. E aí está o perigo, porque no detalhe da execução é onde quase todo mundo erra. Se você chegou até aqui, você já entendeu que não é o jejum isolado que pode trazer o resultado para você. É de fato o contexto, é a estrutura, o plano por trás. Mas mesmo com todas as estratégias que eu já te falei aqui agora, existe um ponto cego que pode anular todo o esforço, que é no caso a ilusão de que basta seguir os números. O corpo humano, ele não responde apenas às calorias, ele responde também a estímulos. E é por isso que o protocolo testado desse estudo aí funcionou tão bem, porque ele alterna estímulos, restrição, refeição com proteína, pausas. É como uma dança metabólica, só que com uma coreografia bem planejada, tá? E quando isso acontece, o seu corpo ele sai do modo de defesa e entra no modo de transformação. Só que tem um alerta importante. Esse estudo é recente. Apesar de resultados impressionantes, ele ainda precisa ser replicado em grupos maiores, com mais diversidade de perfis e por períodos mais longos. Ou seja, é um estudo promissor, mas ainda não é definitivo. No entanto, para quem já tentou diversas abordagens sem sucesso, ele oferece aí uma alternativa viável com a lógica fisiológica, resultados que são visíveis e também dá para você aplicar na sua vida aí de forma real. Especialmente se você já tem um tempo já tentando e nada. Você sente que parou de ter resultados e não quer mais depender da sorte. E é isso. Se esse conteúdo te ajudou a esclarecer mais, a criar ideias e eu trouxe algo novo, considere aí se inscrever no canal, porque isso é muito importante. A gente bateu uma meta bem legal aqui. E cada novo inscrito mostra que esse tipo de conteúdo aqui, direto, aplicado e sem promessas mágicas, vale a pena ser produzido. Quero saber até onde está sendo entregue esse conteúdo aqui. Comenta de qual cidade daí, ou até de qual país você está assistindo esse vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. A próxima semana aí tem mais vídeos. Toda segunda-feira eu tô tentando trazer vídeo toda semana, tá? Tá difícil, mas eu tô tentando. Então, ao invés de domingo, vai ser toda segunda-feira. Tamo junto, valeu, fui.